Você já se sentiu pequeno demais para receber uma visita importante, ou já pensou que um sonho seu era tão impossível de se realizar, que chegou a rir dele em segredo, duvidando que algo tão bom pudesse acontecer com você? Essa sensação de que somos pequenos diante de promessas gigantescas é algo que todos nós, em algum momento, já sentimos. A história que vamos explorar hoje fala exatamente sobre isso, sobre como um dia absolutamente comum pode se transformar no dia mais extraordinário de uma vida, simplesmente por causa de um coração aberto e disposto. Nós vamos mergulhar na vida de Abraão e descobrir 3 lições profundas que estão escondidas em um único encontro que ele teve, e eu garanto a você, a última dessas lições é a mais surpreendente, e revela o tipo de relacionamento que Deus verdadeiramente deseja ter com cada um de nós. Tudo começa debaixo do sol forte do deserto, com Abraão sentado na porta de sua tenda, vivendo um dia como qualquer outro, sem esperar nada de especial. Mas, de repente, ele levanta seus olhos e vê 3 viajantes parados a uma certa distância. A reação imediata dele não é de medo ou de desconfiança, mas de uma urgência santa em servir, em acolher, e ele não fazia ideia de que aquele simples ato de hospitalidade estava prestes a mudar sua história para sempre. Esse é o canal Nossa Justiça Divina, e hoje vamos mergulhar na profunda mensagem de Gênesis capítulo 18, uma passagem que nos ensina sobre fé, promessas impossíveis, e a incrível misericórdia de Deus que busca por uma oportunidade para se manifestar. Se você já confia na visão da justiça de Deus, e sabe que os seus caminhos são maiores e melhores que os nossos, já deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho, e aproveita para verificar se você já está inscrito no canal, para não perder nenhuma mensagem poderosa que preparamos com tanto carinho para edificar a sua vida. A palavra de hoje é um convite para sairmos da nossa tenda e corrermos ao encontro da bênção que Deus tem para nós. Abraão, ao ver aqueles 3 homens, não apenas os convida para descansar, ele corre ao encontro deles, se curva até o chão em sinal de respeito, e insiste para que não passem adiante sem antes receberem o seu cuidado. Veja a beleza nos detalhes. Ele oferece água para lavarem os pés empoeirados da viagem, a sombra fresca de uma árvore para aliviarem o calor, e promete um bocado de pão, mas entrega um verdadeiro banquete. Ele corre para a tenda e pede que Sara, sua esposa, prepare rapidamente bolos com a melhor farinha que tinham. Ele mesmo corre até o seu rebanho, escolhe o melhor e mais tenro bezerro, e o entrega a um servo para que o prepare com urgência. E quando tudo está pronto, Abraão não se senta com eles como um igual, ele serve manteiga, leite e a carne preparada, e permanece de pé, ao lado deles, enquanto comiam, como um servo humilde. Abraão não sabia, naquele momento, que um daqueles homens era o próprio Senhor em forma humana, mas ele tratou estranhos com a honra e a generosidade que se daria a um rei. Isso nos ensina uma primeira e poderosa lição: a nossa maior bênção pode estar disfarçada em um visitante inesperado, em um colega de trabalho que precisa de ajuda, em um necessitado que cruza o nosso caminho, em uma oportunidade de servir que parece pequena e comum. A generosidade de Abraão não era uma troca, esperando algo em retorno, era um reflexo puro do seu coração, e foi exatamente esse coração hospitaleiro e generoso que Deus escolheu abençoar de uma forma que ele jamais poderia imaginar. É somente depois desse ato de serviço genuíno e desinteressado que a conversa muda de tom, e a visita revela o seu propósito divino. Um dos visitantes, o próprio Senhor, faz a pergunta que direciona a bênção: onde está Sara, tua mulher? E então, ele entrega a promessa, de forma direta, e para qualquer um que ouvisse: daqui a 1 ano, por este tempo, voltarei a ti, e Sara, tua mulher, terá um filho. Agora, tente se colocar na cena. Sara, já uma senhora de idade avançada, estava escondida atrás da porta da tenda, e ouviu tudo. Ela não era mais uma jovem cheia de sonhos de maternidade, a biologia e o tempo já tinham teoricamente encerrado esse capítulo em sua vida. E qual é a reação dela ao ouvir essa promessa absurda? Ela ri. Não um riso de alegria e esperança, mas um riso silencioso, interior, um riso de incredulidade, e talvez até de um pouco de amargura, que dizia em seu coração: depois de velha e consumida,
ainda terei eu esse prazer, sendo também o meu senhor, Abraão, já idoso. Esse é um riso muito humano, um riso que talvez nós mesmos já tenhamos rido em nosso íntimo, quando Deus nos promete algo que a nossa lógica e as nossas circunstâncias gritam que é impossível. E aqui, vemos algo absolutamente incrível sobre a natureza de Deus. Ele que sonda os corações, ouve o riso silencioso de Sara. Ele conhece a dúvida que se aninhou na alma dela. E a reação dele não é de ira, ou de condenação pela falta de fé. Ele a confronta, não com um castigo, mas com uma pergunta que ecoa pela eternidade até alcançar cada um de nós hoje em nossas próprias dúvidas. Por que se riu Sara? Acaso existe para o Senhor coisa demasiadamente difícil? Essa pergunta transcende o tempo e o espaço, e nos encara diretamente. Quantas vezes nós olhamos para a nossa realidade, para a nossa idade, para a nossa saúde, para a nossa situação financeira, e rimos por dentro das promessas de Deus? A resposta do Senhor para Sara, e para nós, é a mesma. A promessa dele não está condicionada à nossa capacidade, ou à nossa lógica, mas unicamente ao seu poder soberano e ilimitado. Sara, tomada pelo medo de ser descoberta em sua fraqueza, tenta negar, e diz: eu não ri. Mas o Senhor, que a ama, e quer levá-la a um novo nível de fé, responde com uma firmeza gentil: não é verdade, você riu. Ele não a expõe para humilhá-la publicamente, mas para confrontar a sua incredulidade, e convidá-la a abandonar o riso da dúvida, e abraçar a alegria da fé no impossível. A visita divina poderia ter se encerrado ali, com a promessa de um filho, o que já seria um milagre extraordinário. Mas a história se aprofunda, e nos leva ao nosso terceiro ponto, que é o mais revelador de todos sobre quem Deus é, e sobre qual é o nosso lugar diante dele. Os homens se levantam para partir, e olham na direção da cidade de Sodoma, e Abraão, como bom anfitrião, os acompanha por uma parte do caminho para se despedir. É neste exato momento que o Senhor decide compartilhar com Abraão os seus pensamentos mais íntimos, e os seus planos. Ele diz a si mesmo: ocultarei eu a Abraão o que estou para fazer? O Senhor revela que o clamor contra Sodoma e Gomorra chegou aos céus, e que ele descerá para executar o juízo sobre aquelas cidades por causa de seus pecados terríveis. Essa revelação não é apenas uma fofoca divina, não é apenas uma informação sobre eventos futuros, é um convite. Deus revela seu plano a Abraão porque o chama de amigo, porque confia que ele será o pai de uma grande nação, e que ensinará seus filhos a andarem nos caminhos do Senhor, praticando a justiça e o juízo. E o que Abraão faz com essa informação terrível é algo que deveria nos deixar maravilhados e nos inspirar profundamente. Em vez de simplesmente se afastar e aceitar passivamente o juízo divino como algo inevitável, ele se posiciona e permanece de pé diante do Senhor. E então, ele se aproxima e inicia uma das conversas mais ousadas e comoventes de toda a Bíblia. Ele, que se descreve com humildade como pó e cinza, ousa dialogar e argumentar com o juiz de toda a terra. Ele não desafia a autoridade de Deus, mas apela para o próprio caráter de Deus, para a sua justiça e para a sua imensa misericórdia. O coração de Abraão se compadece, e ele pergunta: destruirás o justo com o ímpio? Longe de ti fazeres tal coisa, que o justo seja como o ímpio. Não faria justiça o juiz de toda a terra. Ele começa então uma negociação santa, um apelo apaixonado pela vida. E se houver 50 justos na cidade? Ele pergunta, e Deus prontamente concorda em poupar a todos por amor àqueles 50. Encorajado pela graça de Deus, Abraão continua, com reverência e audácia: e se faltarem 45? E se forem 40? E se forem 30? 20? A cada pergunta, a cada passo de fé de Abraão em sua intercessão, Deus pacientemente responde, concordando em poupar a cidade por um número cada vez menor de pessoas justas. A tensão daquele diálogo é palpável, até que Abraão, com o coração na mão, faz o seu último e mais humilde apelo: rogo-te que não se ire o Senhor, que só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10.
E a resposta final de Deus revela a profundidade do seu coração misericordioso. Não a destruirei por amor aos 10. Essa conversa extraordinária nos mostra um Deus que não tem prazer na destruição, um Deus que procura ativamente por um motivo, por menor que seja, para derramar a sua misericórdia em vez do seu juízo. Ele não se irrita com a insistência de Abraão, pelo contrário. Ele acolhe a sua intercessão. Deus nos mostra que a nossa oração, a nossa intercessão pelos outros, pelas nossas cidades e pelas nossas nações, tem um peso espiritual imenso diante do trono da graça. Não somos meros espectadores passivos da história. Somos convidados a participar dela, a influenciá-la através da nossa comunicação com o Pai. Se você se sente tocado por essa imagem de um Deus que ouve atentamente, e de um homem que se atreve a falar com ele por amor aos outros, curta este vídeo para que mais pessoas possam conhecer esse lado relacional do nosso Criador. Se você ainda não é inscrito, este é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade, e continuar crescendo na fé conosco. E eu quero muito saber a sua opinião. Por quem ou pelo que você tem ousado interceder como Abraão fez por Sodoma? Deixe o seu testemunho ou o seu pedido nos comentários. Vamos criar uma corrente de oração e conversar sobre o poder que temos quando nos colocamos na brecha. No início deste nosso encontro, eu fiz uma pergunta. Você já se sentiu pequeno demais, ou já duvidou de um sonho ao ponto de rir dele? A incrível jornada de Abraão ao longo de um único dia nos oferece a resposta definitiva para essa questão. Ele começou o seu dia como um homem comum, sentado à porta da sua tenda, mas ao praticar um simples, porém profundo, ato de hospitalidade, ele abriu a porta da sua vida para receber a visita do próprio Deus. Diante de uma promessa que soava como impossível, sua família vacilou na dúvida, e riu, mas Deus, em sua infinita graça, não usou essa fraqueza humana para punir, mas como uma oportunidade para revelar o seu poder de transformar o impossível em realidade. E finalmente, chegamos àquele ponto mais importante que eu prometi no começo, a grande revelação desta passagem. Quando confrontado com a notícia do juízo divino, Abraão não se acovardou, e nem se calou. Mesmo se vendo como pó e cinza, ele agiu como um verdadeiro amigo de Deus, como um parceiro na aliança, intercedendo com uma coragem e uma compaixão que nasceram de sua intimidade com o Criador. A maior lição aqui não é apenas que Deus é todo-poderoso, ou que Ele é perfeitamente justo, mas que Ele é um Deus relacional. Ele deseja essa conversa, Ele valoriza a nossa intercessão, Ele nos convida a nos aproximarmos dEle, a abrirmos nosso coração e a argumentarmos com base em Sua própria bondade e em Suas próprias promessas. Aquele dia, que começou com um simples ato de servir a estranhos, terminou com Abraão compreendendo a profundidade do coração de Deus de uma maneira que poucos seres humanos já experimentaram. A lição final para você, e para mim hoje, é esta. Não importa quão comum o seu dia pareça, não importa quão impossível o seu sonho se apresente, e não importa quão terrível seja a situação pela qual você ora. O Deus de Abraão é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente. Ele ainda visita o coração hospitaleiro. Ele ainda fortalece aquele que duvida, e ele inclina os seus ouvidos para ouvir atentamente a oração daquele que, mesmo se sentindo pó e cinza, ousa se aproximar e conversar com ele como um filho amado conversa com seu pai. No nosso próximo vídeo, nós vamos caminhar pelas ruas de Sodoma com esses dois anjos, e testemunhar os eventos dramáticos de Gênesis capítulo 19, uma história de juízo terrível, mas também de um livramento milagroso, que nos ensinará lições eternas sobre a santidade de Deus, a depravação humana, e as consequências devastadoras de ignorar os avisos divinos. Você não pode perder a continuação, e o clímax desta jornada, onde veremos o resultado da conversa entre Deus e Abraão se desenrolar de uma forma que você jamais esquecerá.